Massacou! Eu quero falar um pouco sobre a suspensão da transportadora Citlink pelo ministro dos Transportes e Logística de Moçambique. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Quem fala é Mapo Kiramonte e eu gostaria de te convidar a deixar seu like, se inscrever e partilhar o vídeo com amigos e familiares. É o seguinte, temos uma polêmica instalada agora no nosso país. O ministro emitiu um documento de suspensão exatamente das atividades da transportadora Citlink por conta exatamente de um acidente de aviação que aconteceu lá. Eu vou ler o comunicado todo, depois vamos analisar com um pouco mais de calma, não é? Ok? Diz assim, Ministério de Transporte e Logística, comunicado de imprensa. O Ministro dos Transportes e Logística, João Jorge Macombe, determina a suspensão imediata das atividades de transporte de passageiro da empresa transportadoras IDL Limitada, ao qual faz parte a Citlink, o respectivo condutor em defesa da vida dos cidadãos, ao abrigo da disposição conjugada do artigo 179 do Código de Estrada e número 2 do artigo 138 do Regulamento de Transporte de Veículos, Automóveis e Reboque, enquanto decorre o trabalho de peritagem sobre, para posterior decisão definitiva. Esta medida tomada após o sinistro, dia 7 de dezembro, no distrito da Manhissa, província de Maputo, envolvendo um autocarro da referida transportadora com o chapa de matrícula ADL 714MC, que realizou manobra de ultrapassagem sem tomar devidas precauções, tendo embatido violentamente ao mini autocarro do modelo Quantum que circulava no sentido oposto, infringindo desta forma disposições do número 4 do artigo 34 e a linha H do número 1 do artigo 44, ambos do Código de Estrada, aprovado no Decreto-Lei número 1/2011, de 23 de março, o que resultou na morte de 7 pessoas e danos materiais avultados. Adicionalmente, o Ministro de Transporte e Logística criou uma comissão de inquérito para o prazo de 15 dias de apuramento da causa de acidente e produzir recomendações para a decisão sobre as medidas. 10 de dezembro de 2025. Ok? Nós lemos aqui o comunicado do Ministro dos Transportes e Logística, o Sr. Macombe. Nós não estamos contra a decisão. Ok? Não estamos contra a decisão, mas temos que ter em conta alguns aspectos aqui. Quando tomamos conhecimento sobre este assunto, são assuntos que também nos afetam. Primeiro, eu tenho que dar condolências às famílias que perderam seus entes queridos nesse trágico acidente. Nós não estamos a favor da má condução, nós não estamos a favor a observação das leis e das normas de estrada, a não observação das regras de convivência e também não respeito da vida humana. Nós não estamos a favor de tudo isso. Mas o que temos de ter em atenção é 2 pesos e 2 medidas. A primeira coisa que temos a dizer é o seguinte, que este acidente, pelo menos pelo que nós lemos aqui, há evidência de que houve um erro humano isolado do motorista. Na verdade, o motorista que cometeu o erro. Não há indícios aqui, pelo menos pelo documento que nós lemos, não há indício exatamente de ter sido um erro da companhia toda. Primeira coisa. Tá bom? A companhia pode vir a ser responsável exatamente por ter sido responsável de colocar aquele condutor que foi irresponsável nisso, que nós não podemos, não tem nada que prove que ele seja responsável todos os dias, mas que foi irresponsável naquele ato. Houve erro dele naquele ato, pelo menos pela descrição que aqui aconteceu. Então, vocês penalizaram uma organização inteira exatamente por conta disso?
Pelo que nós lemos aqui, estamos a perceber que ele é que fez, ele é que não respeitou aqueles regulamentos todos que aqui nós lemos. Temos que ter em conta que, primeiro, a empresa precisa se sustentar, precisa de se sustentar. Segundo, ao funcionar também a empresa, tem muitas famílias que precisam ser sustentadas com base exatamente naquele trabalho, sem contar com os passageiros que precisam da sua locomoção. Podiam recorrer a uma ou outra transportadora, mas nós sabemos que estamos no pico agora das viagens pelo país todo, a quadra festiva aproxima. Também temos que colocar aqui alguns problemas estruturais, ok? É importante que nós lembremos, por exemplo, a sinistralidade rodoviária acontece exatamente por vários fatores. Podemos aqui citar alguns fatores, como as condições das vias de acesso, mano. Condições de vias de acesso. Podemos aqui procurar outras condições como fadiga, podemos procurar outras condições aqui como formação deficiente dos motoristas, podemos procurar aqui fiscalização insuficiente, podemos procurar aqui vários fatores que levam até os acidentes que aconteçam. Mas tem dois pontos que aqui quero citar aqui que está ligado exatamente ao governo no dia. Vamos chamar de muito crítico, mas é uma coisa que faz sentido. Por exemplo, as estradas não estão em condições em Moçambique. Isso causa também acidente. Qual é a responsabilização que estão a ser dadas às pessoas que deviam colocar a estrada em condições? Nenhuma. Nenhuma responsabilização. Vocês podem me indicar? A estrada nacional número 1 que carrega essas pessoas não está aí, de qualquer maneira, sem contar com as outras estradas. Esses sons estão na estrada nacional número 4 e número 6. Talvez a estrada nacional número 2. 2 e 6 é uma exceção. Mas muitas estradas de Moçambique não estão em condições. Então, isso não pode causar também acidente. Costuma causar também acidente. E sinistralidade rodoviária também é causada por esse motivo. Mas não ouvimos nada a ser feito para poder conter isso. Então, um pacato cidadão que está a empreender da sua forma também está a ser prejudicado por isso. Não podemos mesmo só prejudicar as empresas, prejudicar famílias, prejudicar pessoas que estão para viajar por conta exatamente de algumas coisas que vocês também não olham, não prestam atenção. Fiscalização, por exemplo, nas estradas. Não tem havido fiscalização. Isso eu não preciso de procurar muitas provas para poder falar isso. A corrupção no meio da estrada não há exigência de trabalhar como deve ser, porque quem passa aqui deixa tanto aí, não são controladas as pessoas. Mesmo um carro sem condições é deixado passar por conta exatamente da falta de controle disso, mas aquilo. Então, irmãos, é exatamente isso que temos que ter a ser, não só sabermos penalizar a eles, mas sim tomarmos a nossa própria responsabilidade. Tá bom, aqui a Citilink, essa empresa, foi penalizada, foi suspensa, mas também acaba sendo injusto, porque pelo que nós lemos do próprio comunicado do Ministério dos Transportes e Logística, foi o erro de um motorista e suspende a companhia toda. Não houve provas aqui que o erro foi da companhia, ou a companhia, por exemplo, não colocou pneus em condições, ou havia problemas mecânicos aí que quem tinha que observar é a própria companhia. Não houve aí descrições que tinha que haver com a companhia, ok? De certa forma é responsável a companhia, mas estamos a ser muito duros com eles, ok? Muito duro com eles. Também, se quisermos ser duros em si, temos que observar também a parte de fiscalização, tem que ser fiscalização em condições, e também essa parte das estradas, via de acesso deve estar também em condições. O que você acha? Porque você também tem direito à opinião. Deixa lá no campo democrático, lá nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, tchau.